Juliana Maciel, prefeita de Canoinhas. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. É um prazer estar aqui no Rebobina Podcast. Prazer é todo nosso, muito obrigado de você. Já perguntei, tá, para ela antes se era você ou se era a senhora, então antes de vocês me acharem mal educado, é você, então vai ser você daqui até o final da nossa conversa. Cara, muito bacana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Falei, inclusive, agora há pouco ali para ti que foi uma indicação, um pedido de pessoas aqui de Mafra, aqui de Rio Negro ainda, que pediram, prefeita lá de Canoinhas e tudo mais. A gente foi acompanhar a tua história e com certeza a gente já imediatamente já mandou vamos lá participar do Rebobina. Então, muito obrigado por você ter vindo hoje, tá? Obrigadão mesmo. Imagina, eu que fico feliz, né, em saber que mais gente acompanha o nosso trabalho, um pouquinho da minha história política. E eu gosto muito de falar de política, porque a política, ela realmente nasceu para mudar a vida das pessoas e a gente tem que tirar aquele estereótipo, né, de ruim da política, né? Tem muita gente boa que faz política e gosta de política para isso. Sim, então, perfeito. Quanto mais a gente puder falar da política boa, é importante. Uhum. Sim, perfeito. A gente vai falar bastante, né, inclusive sobre isso aí. Já adianto aqui um pouco da minha opinião. Acho que existe uma mudança, ou pelo menos existiu uma mudança nesses últimos anos que aconteceu. Lógico que em alguns outros lugares continua talvez a mesma coisa, ou isso, aquilo. Mas a gente vê, por exemplo, em Santa Catarina, situações como a sua gestão, né, vem sendo. A gente estava até falando um pouquinho antes da gente começar ali, que eu te acompanho ali no teu Instagram, então, domingo, você, tô lá, não sei o quê, tudo mais. Muito ativa, né, nas redes sociais e tudo mais, a gente vê que está sendo feito, né, que a mão tá sendo colocada na massa e tudo mais. Mas a gente vai falar mais sobre isso ali daqui a pouquinho. Legal. E antes de mais nada, a gente quer saber assim, você não nasceu e pensou assim que você queria ser prefeita, né? E estava comentando aqui agora há pouco comigo que chegou a ter até um comércio aqui na nossa região e tudo mais, e né, já conhecia aqui e tudo mais. Inclusive fazia faculdade. E o que você fazia antes de se tornar prefeita, Juliana? Isso é até engraçado, porque se me perguntassem há 5 anos atrás, se algum dia você pensa em ser prefeita de uma cidade, eu ia dar risada, né? Porque a política, ela vem há pouco tempo na minha vida. Então, eu comecei trabalhando já bem nova com os meus pais. Eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Os meus pais tinham um comércio de roupa feminina em Canoinhas. E eu desde sempre já trabalhava com eles, acompanhava a loja, enfim, né? Então comecei a trabalhar e conhecer um pouquinho de administração ali com a minha família. E quando eu tinha 17 para 18 anos, então eu resolvi arriscar a minha vida empreendedora abrindo o meu próprio negócio, né? Então a primeira loja que a gente abriu, que era no mesmo segmento, mas eu tocava sozinha, foi em Papanduva. Então eu tinha ali meus 17 para 18 anos, tinha começado a faculdade, eu ia e voltava todo santo dia, né? De Papanduva para Canoinhas, chegava, ia para a faculdade, enfim, assim, acho que como muitos brasileiros têm que fazer também para ir atrás dos sonhos, né? Sim. E fui, então, iniciando aí a minha vida profissional, sendo empresária, né? No mesmo segmento dos meus pais. E talvez ali eu já tinha essa pegada política, só não enxergava, porque até esses dias veio aqueles, para você relembrar do Facebook, que há 11 anos atrás, quando eu ia todo dia pela SC 477, né? Então, há mais de 11 anos, aquela estrada é muito ruim, né? Eu achei publicações minhas, assim, fazendo a maior mobilização com o governador. Na época tinha SDR na cidade, marcando todo mundo lá, porque ia morrer alguém, não sei o quê. Então, eu já tinha o espírito da coisa, né? E acho que isso tem que vir de cidadão mesmo. Todo mundo tem que ter esse espírito. Perfeito. E comecei, enfim, daí de Papanduva nós resolvemos abrir em Rio Negro, né, uma filial. Depois Papanduva a gente acabou fechando, ficou com a loja em Rio Negro. Então eu trabalhei aqui por alguns anos, né, e eu não aguentava mais essa vida do ir e vir todo dia e fazer faculdade. Meus pais também começaram a ficar muito
com medo da estrada, enfim. E optei, já estava quase me formando e não tinha me dedicado efetivamente ainda para o que eu queria profissionalmente, que era advogar, que eu cursei Direito, né? Certo. Então, fiz a faculdade de Direito e disse, não, agora eu vou ter que dar um stand-by nisso e tocar aquilo que eu realmente sonho, que era ter o meu escritório, enfim. E no último ano de faculdade eu passei na OAB, então já abri meu escritório, comecei a trabalhar como advogada, iniciei também a docência na Universidade do Contestado, então no curso de Direito, eu tinha algumas cadeiras, depois nos 2, 3 anos, né, de formada, pós-graduada. E eu diria que onde me deu o clique para política e o porquê que eu resolvi, né, esse desafio que é ser política, foi quando eu fui convidada para trabalhar no PROCON da minha cidade. Então, eu fui coordenadora do PROCON por 3 anos. E eu entendi que a gente podia fazer bastante, né, enquanto serviço público, para que realmente existia o serviço público e que ele funciona quando as pessoas querem que ele funcione. Sabe? Que é muito mais envolvimento pessoal para que as coisas deem certo do que criticar o sistema em si. Sim. Você viu que aquilo ali era feito de pessoas, assim como qualquer outro ambiente. Exatamente. Mesmo sendo ou política ou não, é feito de pessoas e que se as pessoas quiserem, isso acaba dando certo, mesmo talvez não tendo um sistema que seja tão... Exato. O sistema é travado, é burocrático, isso a gente sabe. Mas quando tem gente de boa vontade ali para fazer as coisas acontecer, a coisa, ela acontece realmente de uma maneira muito mais prática e com melhor serviço público para as pessoas. E foi com isso que eu comecei a gostar muito do tal do serviço público, da administração pública, da coisa pública. Porque eu vi que dava para fazer muito pelas pessoas. Que tinha que querer, mas que dava para fazer, né? Sim. Então, o que eu comecei a fazer? Usar as minhas redes sociais pessoais para divulgar conteúdos de direito do consumidor e mostrar para as pessoas o que elas tinham direito, o porquê que era tão importante o PROCON. A gente começou a trabalhar a fiscalização dos postos de combustível, então a gente ia lá, olhava realmente se o preço não estava abusivo, batia na porta de todos os postos, fazia fiscalização nos supermercados, atrás de produto vencido. Então a gente começou a fazer um trabalho atuante e que as pessoas viram a importância do serviço público também na vida delas, né? Sim. Deixa eu até te pergunto assim, ó, você ainda não era prefeita nessa época, estava trabalhando no PROCON. E você estava incomodando pessoas nesse momento. Pessoas que assim, poxa, antes ninguém vinha aqui, agora tem essa mulher aqui que chegou agora e tal. Já teve alguns perrengues já nesse meio tempo, ainda não como prefeita, mas assim poxa, porque é como eu disse agora, né? Isso acaba incomodando pessoas que, obviamente, não estão de acordo com a lei, enfim. E aconteceu muito isso, assim? Ou foi mais tranquilo? Não, acontecia. Eu até esses dias estava comentando com o pessoal que hoje trabalha comigo, né? Que uma vez eu recebi uma denúncia contra mim na ouvidoria do município, que me chamou de a louca do posto de combustível. Porque a gente acabava indo, claro, a gente entende o livre mercado, o preço ele é balizado pelo mercado, perfeito. Só que a lei tá lá para ser cumprida também, né? E a lei da liberdade econômica, ela veda que o preço esteja, o lucro seja exorbitante a ponto de, em produtos e serviços essenciais, a ponto de que aquilo realmente não gere nenhum tipo de benefício para o consumidor, né? Então, você não pode aumentar o preço do combustível a bel prazer, porque ele é um produto essencial, né? Então, existe uma lei hoje que regulamenta isso. Então, muito legal, inclusive, você poder falar isso, porque às vezes não é todo mundo que tem essa ciência. Né, então, tipo, veio o aumento lá na Petrobras e em 5 minutos da notícia no posto de gasolina já subiu o preço do combustível. Isso né, se você for analisar bem, friamente a lei, isso não é o correto de se fazer. Sim. Isso pode ser considerado um abuso perante o consumidor. Sim, né? Porque mas o estoque que ainda não tinha não era o novo ainda. Exato, ainda não recebeu o reajuste, né? Então a gente ficava em cima desse tipo de coisa, né? Para que realmente o consumidor não fosse lesado.
E aí eles me apelidaram, a louca do combustível. Mas não é, eu tava fazendo o meu trabalho, né? Só isso, né, meu? Tá louco. Não, mas acontece, né? Acontece. Sim, mas são boas lembranças. Se é uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast, é justamente isso aí. É que a gente nunca vai agradar todo mundo, Não. né, cara? Não tem jeito, né? Eu vou só dar um recado aqui só pro pessoal que não conhecia ainda a Rebobina. Se inscreve no nosso canal aí, acompanha a gente ali no Instagram também, @RebobinaPodcast. E sejam muito bem-vindos aí. Eu queria também mandar um salve e um abraço para todo mundo de Canoinhas aí. Tava conversando agora com a prefeita aqui agora há pouco também. Vamos trazer mais pessoas também de Canoinhas. Enfim, somos todos aqui vizinhos aqui, é quase que tá tudo junto aqui. Então, antes de mais nada, eu queria dar esse recado aí. Tá, mas e aí? Você viu que as coisas não estavam dando certo, que o sistema era falho, que as pessoas não estavam trabalhando de acordo, e você pensou assim... E assim, ó, eu tô acompanhando a tua história, assim, ó, eu tô vendo que você veio de um... como é que eu posso dizer? A tua linha do tempo é assim, ó, pra se incomodar, né? Primeiro você era empresário, vou empreender porque é bom, porque eu vou incomodar bastante, tá? Beleza. Aí, beleza, fez direito e tal, conheceu. Agora eu vou pro Procon, que quase ninguém se incomoda também. E aí, né, continue a sua história, por gentileza. Isso aí. E aí começaram, assim, talvez o meu trabalho foi crescendo, né? As pessoas foram percebendo ali um potencial político eleitoral. E comecei a receber alguns convites, né, para ser candidata a vereadora. E inicialmente era não vou, isso não pensei nisso para minha vida, né? Sim. Mas teve um determinado momento que eu parei para pensar mesmo. Eu disse, eu sou advogada, eu sou pós-graduada em Direito Público, eu tenho um pouco de conhecimento, então eu acho que eu posso somar na Câmara de Vereadores, né? Então eu posso fazer um bom trabalho. Tenho condições, me sentia pronta e capacitada para ser vereadora. E vi que o meu trabalho também vinha agradando as pessoas, eu recebia muito carinho, né, de quem passava pelo Procon, enfim. Assim, foi um momento tão especial da minha vida, o Procon, porque até hoje as pessoas me encontram na rua e dizem isso, olha, eu lembro de você lá do Procon quando você resolveu o meu problema e tal. Então foi um momento bem marcante, assim, pra mim, na minha história. Porque tem esse lado da moeda também, né? Essa parte do gratificante mesmo, né? Que assim como tem o pessoal lá que às vezes, ou que não tá cumprindo a lei, ou que tá tentando lesar alguém, as pessoas que você consegue ajudar, né? Exato. Não, poxa, não tem nenhum conhecimento sobre isso, e se alguém não tiver ali de boa fé mesmo... Não vai, né? E eu tentava muito conciliar isso. Então, entre quem era o proprietário e o consumidor. Porque às vezes não é má fé de nenhum dos lados. Realmente, é desconhecimento, passou batido, enfim. Então, dá pra arrumar, dá pra consertar essa relação, né? Sim. E ali me veio esse desejo de ser candidata a vereadora, né? E fui candidata, pedi muito voto, né? Fui pra rua, mostrei minhas ideias, meus projetos, meu propósito e fui eleita, né? Então, em 2020, na eleição de 2020, foi minha primeira candidatura e a minha primeira também eleição, né? Foi como vereadora. Certo. E aí, um mandato, assim, bem punk. Foi bem difícil, né? Porque nós tínhamos um grupo de vereadores, né? 3 vereadoras e um vereador, que a própria comunidade, assim, nos apelidou de Quarteto Fantástico. Porque a gente fazia aquilo que realmente a vereança acaba exigindo, né? Que é fazer o trabalho do vereador, né? Ler contratos, ir em loco, ver algum problema, alguma situação. Então, como é que se diz? Trabalhar, né? Entendi. Então, aquilo que se esperava do político, né? Você vota esperando o trabalho, né? Então, acho que a gente também não fez nada mais daquilo que tem que ser feito mesmo, né? Mas que de costume, às vezes, né, por aquela coisa de uma política antiga, né? Não, obviamente não generalizando aqui, mas uma política antiga, a gente sabe que às vezes pode ser, enfim, não pode às vezes não estar tão ativo, Sim. Enfim, né? E aí o que é uma coisa assim que eu levo muito para mim também? A atuação do vereador tem que ser uma atuação responsável.
falar por falar, querer ofender por ofender, ou simplesmente criar o palco, né? Isso não é legal. Você tem que saber o que você está falando, tem que ter argumento plausível, né? Porque quando você fala de uma gestão, quando você fala de um prefeito, quando você fala de um secretário e tal, tem uma equipe de pessoas que está ali atrás também trabalhando, né? Então é importante tentar entender todo esse contexto antes de falar. E isso nós fazíamos muito. Então eu sentava, estudava, me dedicava. Tanto é que nós tínhamos razão, né? Que acabou sendo preso mesmo, prefeito, vice, secretários, empresários, enfim. Então a gente não fazia nada por politicagem. Era trabalho. Era trabalho. Sim. E trabalho que depois a cidade inteira viu que era algo que era bem coerente, né? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse meio tempo aí, você já vai falar de como você chegou até o cargo de prefeito, né? Cargo de prefeito. Dizem, né, bastante, inclusive no ramo do direito, que assim, o pior tipo de criminoso e tudo mais é o colarinho branco, que é o que realmente dá mais medo. Você estava em meio de coisas muito sérias, seríssimas, né? E digamos até perigosas, talvez. Posso. Nesse momento, em algum desse momento, você sentiu medo? Engraçado, né? Medo eu nunca senti. Eu não consigo, não tenho uma concepção do que tipo de criminoso é o pior. O que eu menciono, assim, é porque às vezes o crime do colarinho branco, que é aquele que você às vezes não consegue enxergar a dimensão do que é a corrupção. Sim. Né? Porque, às vezes foi lá e bateu em alguém, furtou da casa de alguém, matou alguém. Você tem o cenário, o fato muito bem delimitado. Então, teve uma vítima, aquela pessoa, um pai de família, uma mãe de família, né? Sim. Então, acaba parecendo muito mais hediondo do que a corrupção. E não que não seja. Sim. Mas a corrupção, ela mata bem no silencioso, assim, bem de quietinho, né? Porque saiu o recurso da saúde, que lá na pandemia podia ter comprado um respirador, podia ter ajudado a salvar a vida de alguém. Exatamente, né? Saiu da educação, né? Saiu da infraestrutura, que é um pedido, assim, um clamor, né? Realmente da população, porque hoje o nosso município tem 2.500 quilômetros de estrada de chão, então pense a dificuldade que é você manter tudo isso em boas condições, né? Para que o povo tenha dignidade e qualidade de vida. Então, a corrupção, ela faz isso. Ela pode matar realmente, só que você não enxerga a vítima, né? Sim. A vítima são todas as pessoas daquela cidade, daquele estado e assim sucessivamente, né? Então, eu diria que isso é maior nesse sentido. E que medo, assim, a gente, vez por outra, sofria umas ameaças veladas. Mas eu realmente achei que eu tava fazendo a minha parte, o meu trabalho. E se eu me acuasse, era aquilo que se esperava realmente daquelas ameaças. Sim. Então, eu me mantive firme, porque também tinha um apoio dos meus colegas ali, né? Desses vereadores. Não estava sozinha, né? Então, foi, eu diria assim, que é algo que foi bem superado. Perfeito, perfeito. Bom, eu já vou te perguntar ali em seguida ali de como você chegou na prefeitura, mas eu já aproveitando que a gente está falando sobre esse assunto, a questão de ser mulher, né? Você estava comentando ali com a gente agora há pouco que tu é a prefeita mais jovem de Santa Catarina? Isso? Exatamente. E a primeira prefeita de Canoinhas. Exatamente. Né? Não tem como isso não gerar um burburinho, isso, aquilo, né? Enfim, sabemos que são outros tempos, né? Mas a gente sabe que ainda assim deve acontecer. Eu imagino, né? Mas assim, e pra você sentiu isso em algum momento, assim, de tipo assim, esse cara tá falando assim comigo só porque eu sou mulher. Essa pessoa tá me olhando assim porque eu sou mulher. Isso já aconteceu? Alguma coisa já nesse sentido ou não? Eu me recordo bem de uma das primeiras reuniões que eu tive no gabinete, né, com uma pessoa, um empresário, que
enfim, tinha uma situação lá com o município de um terreno, um negócio, né? E que a gente entendia que aquele terreno tinha que ser revertido para o município. E que ele faltou com respeito comigo, né? Ele gritou comigo no meio da reunião. E aí eu esperei ele terminar de falar, né? E no final da reunião eu disse pra ele, a hora que ele levantou, veio me cumprimentar na despedida, eu disse: você nunca mais fale assim com uma mulher. Não interessa se é na frente dos outros, se é dentro da tua casa. Nunca mais faça isso, né? E vermelhou no final da reunião e bem feito, né? Porque não é assim não é assim que se trata ninguém, né? Nem que eu não fosse uma mulher. Mas ficou nítido naquele momento que se fosse um prefeito, isso não teria acontecido, né? E o que eu ainda sinto, às vezes, assim, é que a cobrança é maior pelo fato de lá no intrínseco ainda de muitas pessoas ainda tem aquela sensação de mas você não queria? Você não achou que você pode, né? Sim. Então, você tem que dar conta. E realmente, eu me sinto bem poderosa nesse sentido de dar conta do meu trabalho, sem problema nenhum. Mas a gente sente que a cobrança é diferente. Ela tem um peso maior, né? Porque é nítido, né? Só ver como é que é o início de um mandato, por exemplo, de homens... E a diferença que é a cobrança quando você tem que sempre... Que é aquela questão da mulher, né? A gente sempre tem que comprovar a competência, a capacidade. Mas eu diria, assim, que isso é superado com trabalho. Sabe? Sim. Então, é trabalho para mostrar que realmente a gente tem que chegar ao ponto de parar de falar de gênero. Que isso não importe mais. Sim. Para que, assim, isso não tenha que ser assunto, que você não tenha que falar, ter que, dar um esporro num cara que já deveria aprender isso às vezes muito cedo, né? Claro que, infelizmente, enquanto a gente ainda precisar falar, a gente vai ter que falar. Perfeito. Mas o ideal é isso, né? Que a gente não tenha mais que ficar falando homem, mulher, e meu Deus, não. Chega disso, vamos entender que o que define um bom profissional é competência, caráter, honestidade, não é se ele é um homem ou se ele é uma mulher, né? Perfeito. O importante é estar trabalhando bem, né? É isso mesmo. Mas e aí... Você estava lá como vereadora, cumprindo seu papel ali, e soubemos da cassação do antigo prefeito de Canoinhas. E até estava te perguntando sobre os detalhes, que a gente, por não estar lá em Canoinhas, acredito que a gente não consegue saber todos os detalhes, assim como quem mora lá, né? Mas acho que é bacana até para a gente poder falar isso para quem está vendo a gente e tudo mais, de como foi isso para você, né? Que você mesmo comentou agora há pouco que há 5 anos ali, se alguém falasse para você, você vai ser prefeito de Canoinhas, tal, seria quase que inimaginável. Mas e nesse momento ali, como é que isso chegou para você? Assim? Bom, no nosso trabalho ali na vereança, a gente enxergava que tinha alguma coisa errada, mas é sempre na base da suspeita, né? Porque o vereador não tem os artifícios de uma investigação, nem a competência de uma investigação de Ministério Público, de Polícia Civil e assim sucessivamente. Então, a gente podia ver que algum indício de coisa errada existia. Então, quando... Desculpa te interromper. Tem alguma coisa, por exemplo, que te chamou a atenção? Alguma coisa em particular que chamou a atenção da Juliana, assim, nessa parte? Assim? Sim. Uma das coisas que nos chamou muito a atenção e depois a gente descobriu que realmente, né, já estava sendo investigado pelo Ministério Público e que foi um dos objetos da prisão, era uns contratos de transporte de material para a manutenção das estradas. Então, a gente olhou que, primeiro, o controle dos caminhões não existia. Sem controle. Só existia um título. Basicamente sem controle, porque as anotações, elas não tinham como bater com aquilo que era real, né? Então, o que eu sempre tento pensar no máximo da boa-fé das pessoas, né? Que se não era uma coisa de corrupção, era uma coisa muito errada que estava acontecendo, que tinha que ser corrigido. Fulano, dá uma olhada nos teus papéis aí. Mais ou menos isso. Então, aqueles contratos nos chamaram a atenção, foram objetos de requerimento, de falas na Câmara. E o que daí foi assim, se esmiuçando é que os documentos não vinham, sabe? Então, ali a gente viu que poderia ter algo realmente, né? Perfeito.
Outra questão que chamou atenção também era que várias obras da mesma empreiteira, no decorrer, ali no início do nosso mandato, foi trocado todos os fiscais daqueles contratos por uma única pessoa específica, né? Que posteriormente também foi um secretário que foi preso. Então a gente observava, assim, isso eu vou te dar 2 exemplos, porque, enfim, eram né, N coisas, assim. Mas aí começava a juntar uma coisinha com outra coisinha, com outra coisinha, e aquele buchicho na cidade, né? Isso acontecia muito, né? O pessoal mesmo, a própria população já estava... por causa do poder econômico, né? Então isso era uma coisa, assim, que de algum lugar aquilo tinha que acontecer, né? Sim, tá indo, vamos dizer assim, para algum lugar. E aí, quando aconteceu o fatídico dia, né? A gente teve uma sensação, assim, de justiça, mas ao mesmo tempo uma tristeza. Eu me imaginava em outro cenário. Se aquele dia, quando eu imaginava aquele dia acontecendo, que pudesse acontecer, né? Eu me imaginava, assim, numa outra vibe. Tipo, aconteceu, né? Vamos agora resolver esse problema da prefeitura, enfim, né? Na minha atuação de vereadora. Mas me deu uma tristeza tão grande pela suspeita se confirmar... E por saber que o dinheiro público, sabe? A situação que a gente via, né? Eu peguei um município com, olha, quase metade das nossas escolas chovendo dentro, né? De ter que refazer inúmeros telhados, né? Então, de ter que... banheiro de escola sem funcionar, sabe? Posto de saúde deteriorado. Então, assim, situações precaríssimas. Isso sem falar no próprio serviço público, falando na estrutura mesmo municipal. Sim. Então, quando você para pensar que aquele dinheiro, ele não estava sendo utilizado para o povo, estava indo para o bolso de alguém, me deu uma crise, assim, de meu Deus, é verdade. Sim. Sabe? Aquela suspeita, realmente, como é que alguém tem coragem de fazer uma coisa dessa? Até ser, assim, um luto meio geral, né, pra cidade, né? Porque foi. Como você disse, né? Ninguém quer, ninguém espera, né? Quer que as coisas... A gente já sabe já que é tudo tão difícil. Imagino até, né? Depois fica à vontade para falar um pouco mais os detalhes pra gente, mas assim, a gente sabe que é difícil você conseguir uma verba do governo, às vezes demora e tudo mais, e ainda quando chega... Enfim. Então, assim, foi um dia bem triste para nós, para o município, né? E eu diria, assim, que não é fácil recuperar tudo isso. Então, a credibilidade política das pessoas realmente acreditarem, né? Que, olha, agora é outro momento, né? Agora a gente não pode perder a fé nas pessoas, né? Não dá, né? Se a gente fizer isso, cara, o mundo acaba. Não tem. Não, aí não dá. Exatamente. Passa por isso, é difícil, mas vai. É isso aí. E, bom, tinha o vice-prefeito na época e não assumiu. Ele também foi preso. Ele também foi preso. E como que foi decidido, né? Como que acontece isso? Certo. Aí a lei mesmo define, né? Se prefeito e vice não podem assumir, é o presidente da Câmara que assume. Certo. Aí naquele momento, o presidente da Câmara se transformou em prefeito interino do município. Né? Foi isso que aconteceu. Certo. E aí, aí na Câmara de Vereadores, aí foi aberto o pedido de impeachment, logo veio a notícia agora me fugiu a palavra. O prefeito renunciou, né? O prefeito renunciou ao cargo, né? E aí ficou só o vice, digamos assim, com o cargo válido, né? E aí a gente estudou muito e entendeu, com base na jurisprudência que existia em um estado brasileiro apenas, que é possível, então, cassar a chapa de prefeito e vice por meio de um decreto legislativo, né? Que os vereadores, eles têm essa autonomia, digamos assim, né? Dentro das circunstâncias pautadas em lei, certo. Né? E nós fizemos isso. Então, a gente criou uma jurisprudência em Santa Catarina que não existia, né? Isso não existe, não. Então, enfim, foi realmente
um momento, né, de inovação da Câmara, Sim. mas com base, claro, o respaldo legal. E por meio de decreto legislativo se extinguiu o cargo do vice-prefeito, né? E aí teve as eleições suplementares que aconteceram no mesmo dia do segundo turno das eleições presidenciais e de governo de estado aqui pra gente. 30 de outubro de 2022. Eita, imagina né, todo o como é que eu posso dizer? Não o buchicho, né? Mas assim... O contexto político, né? Ter que pensar e tudo mais, a população e tudo mais. E aí você viu que em algum desse momento você poderia ser você? Na verdade, eu estava muito convicta que eu seria candidata a prefeita, né? Então, foi um processo difícil interno político, né? Porque aquela tentativa sempre de diminuir, né? Não, vai de vice, você não vai aguentar essa campanha, não vai dar certo. Mas assim, eu estava muito convicta do meu trabalho, do que eu poderia fazer de diferente por Canoinhas, do time que a gente tinha vontade de montar para trabalhar na prefeitura, né? Então, do plano de governo, então tudo assim, feito com muito carinho mesmo. Então, eu não ia desistir. Né? Não ia desistir da candidatura. Certo. E tocamos em frente, né? Então, eu e o meu vice, que era meu colega vereador também, o Homer, né, do Podemos, e fizemos uma campanha, eu diria assim, uma das campanhas... Eu não conheço muita campanha política porque eu nunca me envolvi, só participei da minha e de duas minhas, né? Mas... foi uma campanha, assim, de muita de sentimento. Desde as panfleteiras que trabalhavam com a gente na rua, até a equipe que cuidava do financeiro, assim, uma sintonia, uma coisa incrível, assim, que foi acontecendo e fluindo, assim, tudo para dar certo mesmo, com a bênção de Deus, né? E realmente saímos vitoriosos dessa campanha. Passei por alguns perrengues, né? Porque aí alguns candidatos resolveram atacar a família e questões assim que a política ainda tem que amadurecer muito, né? Mas saímos, eu diria, talvez até mais fortalecidos, né? Porque o povo não quer mais saber disso. O povo quer saber de proposta, de ideia, do que você vai fazer por Canoinhas, pela cidade, enfim. Eu sinto pelo menos que a gente vê, assim, quando você fala, né, sobre essa questão de justiça mesmo, ou contra a corrupção, que cada vez mais o pessoal que realmente se importa, parece que vai crescendo mais. Assim, né? Isso é verdade. Comentei contigo agora há pouco ali que tanto o prefeito de Mafra aqui, o Mas já esteve conosco, a vice, a Celina também já esteve aqui já. E o Mas comentou algo, inclusive, sobre o assunto, né? Falando de Canoinhas e tudo mais, o que tinha acontecido. Porque não foi só lá, né? Foi todo negócio que envolveu outras cidades também. Uma das... Eu não sei se... Agora não vou lembrar exatamente se isso se tornou uma lei, mas ele contou aqui pra gente algo que eu achei bem interessante. Estava até lembrando disso essa semana aí. De você, como prefeito, não ter acesso... em particular com ninguém que é de alguma empresa, alguém que está participando de uma licitação, ela não pode nem dar presente e nem pode estar sem alguém por perto vendo, né? Enfim, com certeza lá nas redes sociais ali do Mas vai ter algo falando sobre isso. Vendo todo esse cenário que tinha acontecido, o que você fez para se precaver desse tipo de situação? Eu realmente não recebo empresários sem a minha equipe junto, jurídico, independente do assunto, porque às vezes é para se instalar lá no município. Não é meu amigo pra ficar aí sozinha aí, pô. Mas é que tem assunto que é bacana de tratar, que eu quero vir me instalar aqui no município de Canoinhas, sim. Isso é muito legal, ou eu quero apresentar um projeto aqui pro município, né? Então a gente não pode também demonizar tudo isso, né? Sim, Deus o livre, porque senão o Brasil não sobrevive mais, né? Sem a classe produtiva, né? Mas eu não recebo, né? Independente de lei, que eu acredito que talvez o Mas tenha uma municipal e vou providenciar isso lá para Canoinhas, que eu acho que é importante.
Mas é que não tem o que falar, né? Eu não tenho o que falar com o empresário que vai participar da licitação, do edital, isso com a equipe técnica. Então, não tenho que conversar com a prefeita, né? Sim. Então, isso é hábito lá já na prefeitura mesmo, que não tem... Não sei se antes era. Provavelmente não. Mas é um hábito nosso, criado. Entendi. Que não tem um motivo que leve. Agora, numa prestação de serviço, deu algum problema... Tá lá o jurídico, tá lá a secretária de administração, tá lá a secretária da pasta e nós conversando para resolver algum problema. Porque tem vários prestadores de serviço, né? Terceirizados, como em qualquer município. É isso que eu digo, assim, tratando com transparência, com seriedade, com responsabilidade, dá tudo certo. Né? A questão é não querer fazer o troço desandar, né? Então tem que ter isso tem que ser um hábito mesmo, né? Às vezes me perguntam, mas quem que ganhou a licitação tal? Eu digo, mas eu não sei ainda, eu não vi quem é que saiu lá, nem sei quem que tá participando. Sim. Né? Porque é o setor técnico que cuida disso e tem que ser assim, né? E existe daí assim como, por exemplo, ganhou, e aí existe alguém, por exemplo, da sua equipe que também vai se certificar ali de que tá tudo dentro da lei, claro. Com certeza. Né? Porque aí são aqueles requisitos da lei mesmo para poder contratar, né? Com a administração pública. E aí tem toda a equipe de licitação, de contratos, de compras, que aí é envolvida com as licitações, né? Mas é notório que acabou gerando um medo em todo mundo depois, né? Porque é o que eu sempre digo para minha equipe, assim, errar todo mundo é humano. A gente pode cometer um erro. O que não dá é para ter má fé, querer fazer algo, né, em prejuízo do dinheiro público, do povo, da administração pública. Aí já não é erro, aí é, né, outra coisa, né? Então não precisa ter medo de fazer. Fazendo a coisa certa, tá tudo bem, sim. né? Então, essa tem que ser a visão. Perfeito. A gente estava comentando aqui um pouquinho antes. Pessoal, vocês estão mandando as suas perguntas aqui. Daqui a pouquinho a gente já vai estar fazendo os comentários aqui já para a prefeita. Muito obrigado aí mais uma vez por você estar acompanhando a gente aí. Estava até brincando um pouquinho sobre isso antes de começar o programa. Falei que você parece ser uma pessoa bem-humorada, animada e tal. E para quem te segue no teu Instagram ali também, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, né? Você tá, eu imagino, não sei, sua a Daia. Tá aqui conosco. Ela falou que é só às vezes sim, às vezes não. Ela disse que depende do dia. Mas assim, eu acho que a minha opinião deve ser a maioria de quem te acompanha. Como é que você faz isso? Porque assumir um mandato do jeito que foi e tudo mais, né? A gente sabe que, beleza, prefeito e tal, né? Tem um cargo bacana, tem um salário bacana e tudo mais, mas a gente sabe que é muito cobrado também. E como é que você leva a tua vida, ou por exemplo, assim, demonstra, pelo menos, praticar isso, sabendo que tem muitas pessoas, inclusive, a gente sabe que tem gente que torce para que você dê errado, né? Assim como acontece comigo, com qualquer pessoa. E como é que você vive isso assim de uma maneira aparentemente leve? Então, os primeiros 3 meses de gestão foi muito tenso, assim, para mim. Porque era uma coisa totalmente nova. É só quem senta na cadeira para entender qual é o tamanho do peso e da responsabilidade, né? Porque todas as decisões afetam a vida de todas as pessoas da tua cidade. Então, foi muito difícil esse início. E eu perdi muito cabelo, de verdade, né? Foi assim, eu pensei, meu Deus do céu, e agora? E aí, eu resolvi que, primeiro, muita gente depende do meu trabalho, do meu posicionamento, me elegeram por entenderem que eu sou uma pessoa competente, capacitada, e eu diria que enxergam também uma força, né, para fazer a coisa acontecer, e é isso que eu mentalizo todo dia quando eu acordo. E depois que passou aquela fase mais turbulenta e difícil, eu entendo que o problema tá ali. Eu ficando doida, de mau humor, ou qualquer coisa, eu vou ter que resolver ele.
É comigo mesmo. É comigo mesmo que ele vai permanecer ali, independente do meu humor. Sim. Então eu tento levar isso da melhor forma possível, assim, para manter a equipe unida, né, para frente. E até tem dias que alguns secretários, né, dizem: prefeita, como é que você consegue me responder isso com tanta calma? Eu disse: gente, como é que você tá sorrindo, cara? Mas não hoje é segunda-feira. Mas não tem o que fazer. Eu e você que vamos ter que resolver. Se nós resolver pirar, não vamos resolver nunca. Sim, sim. Então, eu diria que nesses meses eu ganhei uma maturidade, assim, incontável. Uma força, né, gigante. E trabalho dessa forma, né? Então, eu tenho que levar, assim, sempre esse espírito pra frente, positivo. E não adianta. E realmente, gente, o problema tá ali. Eu fico bem mais concentrada quando eu tô bem, né, de bom humor, do que se eu estiver lá pirando, sim, né? Sim. Então, e o hábito de resolver problemas, ele começa a existir no cotidiano e fluiu, assim. Então, hoje eu me sinto, assim, muito já pronta para essa guerra que é o dia a dia do executivo, né? Sim. E eu acho que é isso. É transparecer para as pessoas essa confiança mesmo que a gente tem no trabalho da gente, né? É bem interessante isso que você falou, os 3 primeiros meses, né? Porque acho que, imagino que para qualquer trabalho que você vai fazer, no início, imagino que deve ser difícil. E com o passar do tempo você vai se adaptando, vai conhecendo como é que faz. Às vezes, talvez, eu imagino que isso deve ter acontecido. Tentou fazer algo lá atrás e você viu, não, cara, hoje eu faço assim que é muito mais fácil, dá super mais certo e vai aprendendo, né? O tempo. Exato. O Márcio comentou aqui um negócio também, agora eu lembrei dele que ele falou que assim, que sempre vai ter alguém que vai estar te cobrando, né? Independente de você estar fazendo o teu trabalho ou se você não tiver, enfim, vai estar te cobrando. Hoje, quando você sai na rua, é mais as pessoas assim vindo falar, pô, a minha rua lá ainda tá sem asfalto. Ou é mais tipo assim, pô, prefeito, que legal, tal. Como é que funciona isso? Eu acho que tem das duas coisas, né? E eu respeito muito, assim, ouço muito. Tanto que eu sou daquelas que responde todo mundo no Instagram, no WhatsApp. Eu me preocupo com isso, né? E isso é algo que às vezes, assim, aflige mesmo. Por quê? Porque a burocracia do sistema faz com que as coisas não andem na velocidade que a gente gostaria. E eu acho que isso foi algo que me incomodou muito nos 3 primeiros meses. Porque eu vinha vereadora, mas o trabalho do vereador é um trabalho, digamos assim, eu tinha, claro, meu grupo de colegas vereadores, mas é um trabalho muito solo. Você faz as tuas coisas, escreve, faz seus projetos de lei, faz teus... você e o teu mandato, Sim. né? E a prefeitura é totalmente diferente, né? Até porque você não é humanamente impossível ser você, né? Até porque tem um grupo de pessoas lá, servidores, todo mundo, enfim, fazendo as suas funções. E a questão de... Não é que as pessoas... demoravam para fazer. Não, é o sistema nesse sentido, né? De passa pelo jurídico, passa por outro setor, e passa por mais um setor, e passa pelo outro setor, que na tua empresa você faria isso em 24 horas. E é isso, e é irritando, né? E aí o que a gente foi trabalhando também? Tanto que hoje a gente tem um programa lá no município que é para desburocratizar o serviço. Porque hoje não tem mais como pensar o serviço público com essa cabeça. De que sempre vai demorar, que sempre é lento. Isso não dá, as pessoas não têm mais tempo para isso. Isso atualizar, né? Porque hoje em dia, né? Talvez, sei lá, se você ainda tinha que levar um ofício pessoalmente ou algo assim e tudo mais, hoje em dia é tudo mais prático. Prático, né? Então a gente está contratando um sistema que isso também não existia na prefeitura, não sei por que motivo, né? Que não queriam que as informações ficassem. Entendi. E aí agora a gente está colocando um sistema interligando todas as secretarias até para atender melhor o cidadão. Então, quando abrir lá, a gente sabe onde é que ele é atendido na educação, na saúde, na assistência social, no meio ambiente, o que ele precisa da gente, de uma maneira muito mais rápida, né? Então, isso vem para ajudar muito. Eu vou ter gestão na palma da mão, com o aplicativo em tempo real, acompanhando tudo que está acontecendo. E isso te dá um poder de gestão e de decisão muito maior, né? Eu já até me esqueci tua pergunta mesmo. O que era? Deixa eu lembrar, vamos voltar aqui.
Atenção aos universitários, me ajudem aqui. Não, a gente tava falando... exatamente. As cobranças, tá certo. Muito obrigado. Então, isso sempre vai acontecer e eu vejo isso assim como algo que é importante. Tem aqueles mal educados que sempre vai ter, né? Mas é a minoria, né? Normalmente as pessoas vêm porque realmente tem um problema e precisam que esse problema seja resolvido. Então é por isso que eu respeito tanto isso, né? Sim. E não adianta, né? A gente pegou um município numa situação catastrófica. Sim. Eu digo que às vezes as pessoas dizem, meu Deus, você pegou uma bomba. Eu digo, não, eu não peguei uma bomba. A bomba explodiu, eu tô juntando os cacos pra gente seguir pra frente, né? Entendi. Então tem muita coisa ainda pra ser botada em ordem. Mas é hora de arrumação da casa, planejar, seguir passinhos firmes pra gente ir mais longe, né? Sim, perfeito. A gente não chegou a falar sobre isso nos bastidores. Na verdade, assim, a gente falou muito pouco, só para você entender mais ou menos o andamento do programa. Mas não chegamos a fazer nenhuma pergunta sobre qualquer assunto. Certo. Não sei, inclusive, se eu poderia estar falando sobre isso. Mas se você não quiser responder, aí você deixa em off, tá tudo certo. Mas e ano que vem? Eu vou pra reeleição, com certeza. Não, tá louco, dá muito trabalho arrumar a casa toda, né? E não querer... Nem deu tempo, nem fiquei os 4 anos, cara. Nem deu tempo mesmo, assim, de fazer tudo que a gente gostaria, melhor dizendo, deseja pra Canoinhas. Então, a gente tá plantando muita sementinha, que eu quero colher elas, né? Maduras, esses frutos. Apesar disso, a gente fez um plano de governo, assim, bem arrojado. E muita coisa já foi cumprida, né? Mais de 50% do plano. A gente tá na casa ali dos 25% já cumpridos. E mais de 50% já está em andamento, em fase de execução. Então, o plano do porte do plano de governo que a gente fez aí já tá com 70 e poucos % bem encaminhado. Só que muita coisa eu quero colher isso, né? Eu tô plantando, né? Então, é claro que a gente quer continuar e mostrar esse planejamento dando certo, né? Mas aí eu acho que tem água para rolar também, né? Não, mas foi bem respondida aí essa questão. E assim, dessa parte que você quis fazer, ou enfim, tinha alguma ideia de projeto e tudo mais, e nessa burocracia que não aconteceu, assim, não sei se tem algum que você possa citar, assim, ou vamos dizer assim, que foi a tua questão de frustração durante o teu mandato, assim, que te chamou atenção. Eu diria que o que mais assim, incomodações diárias minhas é que eu ainda não consegui colocar o pediatra na UPA, que a gente quer, e assim, problemas dos processos licitatórios e refaz e tal, então isso, estudo técnico, enfim, aquelas coisas mesmo necessárias, indiscutivelmente. E que a gente sabe que vai muito bem, né, quando você tem um pediatra. Então assim, eu gostaria que isso já tivesse acontecido e infelizmente ainda não aconteceu, mas vai acontecer. E a infraestrutura do município, né, isso me incomoda muito, porque a gente Talvez seja o maior problema hoje. Maior problema. Porque a saúde a gente também pegou com muitos problemas, mas hoje a gente já conseguiu colocar mais 5 médicos nos postos de saúde, eu dobrei o atendimento no interior. Temos até médico reserva, para que não falte, se alguém faltar, pegou férias, eu tenho quem substituir para não furar fila, enfim. Isso já vem dando resultado, né? Quase 2.000 consultas a mais por mês a gente está oferecendo nos postos de saúde. Então, ajudou muito, já acelerou muito, né? Que era uma coisa que ainda me preocupa. A gente ainda tem muito planejamento para a saúde, mas eu já sinto que está em pleno vapor, né? E a infraestrutura é algo muito complexo, porque eu peguei a prefeitura, né? Ela é grande que nem Mafra, assim, né? A Mafra é até maior. Mas a gente tem muito interior. E eu peguei a prefeitura com um caminhão funcionando e 2 patrolas, se não me falha a memória, para atender 2.500 quilômetros de estrada de chão. E se eu tiver... E se eu tivesse isso em funcionamento, né? Daí tudo estragado, em oficina, que não roda, vários problemas. Se realmente eu tivesse pego ainda um município que as estradas estivessem ok para fazer manutenção, mas estava tudo assim, ó, virado no escambau. Adiantado bastante o... Nossa!
Então, assim, esse trabalho de recuperar, de fazer, de organizar esse maquinário, isso leva tempo e ainda é algo que não atingimos o objetivo, mas nesses últimos meses a gente tem dedicado, assim, total para que isso efetivamente Quando chegar na aconteça. meta, vai dobrar a meta. Não, essa não dá pra perder, né? Mas a gente tá no caminho, sabe? Tá no caminho, preciso de um pouco aí de dinheiro. Governador, por favor, assista esse podcast. Eu ia te perguntar sobre isso daí. Vocês têm um grupo lá no WhatsApp com todos os prefeitos, você fala, bom dia, Jorginho, como é que você tá? Tudo bem? Como é que funciona? Não é tanta intimidade assim. Não é tanto assim, né? Mas assim, falando sério, assim, é um fácil acesso? É muito difícil essa questão de governo e município? Eu estive com o governador nessa segunda-feira, né? Então apontei aí essas necessidades. Inclusive, temos que chamar, né? O Jorginho, vamos chamar ele aqui. Claro! Passa o número dele depois que eu mando o WhatsApp pra ele. Ele é gente boa. Ele tava num podcast esses dias, eu até assisti. Então. Se ele não vir, né? Porra, assisti o Instagram. Bom, ele que é a escolha dele. Reforcei, né, todas essas dificuldades do nosso município. Ele se mostrou bem solícito, assim, para nos ajudar naquilo que também o Estado tem pernas para alcançar, né? Claro, ele é o governador do Estado, então não é tão simples assim a gente tá sempre ali em contato, mas os secretários sempre são atenciosos também, tem os deputados que circulam aí a região. Sim. Então, o que não dá é pra gente ficar de braço cruzado, né? A gente tem que ir atrás, porque para quem tá acompanhando um pouquinho o movimento dos municípios, né, sobre quase que uma greve municipal mesmo, por conta da falta de repasses do governo federal, do FPM, para os municípios, né? Tem que se ter a visão de que as pessoas moram nas cidades e quem cuida das pessoas somos nós, os prefeitos e as prefeitas. A gente precisa de dinheiro para que isso aconteça, né? Perfeito. E aí, diminuindo os repasses, a gente vai cada vez tendo mais dificuldade de fazer com que essa máquina gire, né? Essa engrenagem gire. Perfeito. Vamos seguir com as perguntinhas aqui do pessoal. Vamos lá. Temos uma pergunta aqui muito bacana aqui do Flávio. O Flávio, porque você não sabe, se você não sabe, ele é um dos donos aqui do Flagra. Ah, não legal. Estava aqui agora conosco, estava o Glaucio aqui, mas ele perguntou, tem chopp Flagra em Canoinhas? Olha, eu descobri há pouco que já tem. Então, olha aí, ó. Não me contaram ainda onde é que vende, mas eu tô provando, Flávio. É isso aí. Boa pergunta. E do pessoal que está mandando aqui pra gente, continue mandando suas perguntas aqui, ó. O Elton mandou o seguinte: abraço para essa grande prefeita, ótima amiga, abraço do Elton. Acho que é Gandim. Elton, um abraço para você. Parceiraço também, né? Expert em saúde da FECAM, nos ajuda bastante. Show de bola. Deixa eu ver aqui que eu sei que... lembro que eu tinha comentado contigo aqui, nós temos uma pergunta aqui da Suca. A Suca, ela é nascida em Canoinhas, morou em Canoinhas e hoje ela é locutora aqui de uma das rádios aqui de Rio Negro, né? De Rio Mafra aqui. Legal. E ela perguntou o seguinte, ó. Como foi assumir o mandato de prefeita sendo tão jovem no meio político após o escândalo do mandato anterior? Como enfrentou a pressão da população? A gente já comentou sobre isso, mas se você quiser, tiver mais algo para acrescentar nessa... Claro que é uma honra, assim, e uma gratidão muito grande que o canoinhense votou em uma mulher jovem para ser prefeita, né? E me elegeu a primeira prefeita do município. E isso é algo, assim, tão significativo que eu não sei se eu tenho palavras para medir isso e agradecer a população pela confiança. Mas é indiscutível que aquilo que a gente comentou, né? A gente ainda sente, sim... uma cobrança diferente, né? Porque independente de ser um mandato todo, né? Ou 2 anos, ou 1 ano e meio, ou quanto tempo seja, as pessoas criam uma expectativa e elas têm problemas a serem resolvidos, né? Pelo município.
Sim. A gente enxerga lá dentro a dificuldade, mas a pessoa também quer resolver o seu problema, né? Então, é uma dificuldade muito grande lidar com a realidade do que é fazer gestão e fazer gestão em pouco tempo, com atender essa expectativa e resolver o problema realmente das pessoas, né? Sim. Então, é com trabalho e planejamento. É difícil? Claro que é difícil, mas é o que eu digo. Hoje é bem mais fácil do que foi os primeiros meses. Agora as coisas estão fluindo muito melhor, né? E a gente tá plantando muita sementinha para colher. Perfeito. Leandro Castro mandou assim, lá também no Insta, de qual o maior desafio da sua gestão? Foi uma dessas que você já comentou aqui, já dessas passagens já Sim. no geral, assim, o que teve mais alguma coisa que você lembra ainda que foi mais... Eu acho que o maior desafio primeiro, é devolver essa credibilidade política para o município. Isso é um desafio, né? Lidar com o pouco tempo de mandato versus burocracia administrativa, né? Então, isso também é um desafio. E atender essas necessidades das pessoas em pouco tempo, sabendo esses desafios aí, né? Então, interligados. Né? Então, eu diria que esse seria o maior desafio do mandato. Perfeito. O Jonathan, eu não sei se... Bom, eu vou ler como ele escreveu aqui, tá? Olha aí, o pessoal da cobrança. Agora, meu Deus, atenção! Vão arrumar as estradas de paciência dos Neves. Quando? Boa, Jonathan. Jonathan, muito obrigado aí, cara. Se inscreve no canal, tamo junto. Olha, Jonathan, não tô com o cronograma aqui da Secretaria de Obras, mas tem maquinário aí no Matão, terminou Fartura, terminou Paula Pereira, em breve deve chegar aí na tua localidade. Respondido aqui, então. Renato Luiz Hirt, prefeita. Sou de Mafra, mas queria saber aí de você o que acontece na nossa região que tantos políticos são presos. Se eu não me engano, o Renato, acho que ele já tinha até mandado também, quando estava aqui o Mas. Não sei, até, Renato, se for, você manda um salve aí. E foi uma mesma pergunta que ele fez até. Enfim, eu acho que é uma boa pergunta, né? Porque como isso aconteceu de uma maneira... com bastante pessoas, na tua opinião, o que você acha que pode ser? Fizeram o que não devia, né? E responderam com o rigor da lei, né? Mas, assim, eu não sei se foi isso também nessa questão que ele quis dizer, assim, mas tu acha daqui de Santa Catarina, enfim, ou o que acontece na nossa região com os políticos? Olha, eu não acho que não colocaria o Planalto Norte nessa história isoladamente, porque a Operação Mensageira ela foi para o estado inteiro de Santa Catarina, né? Então, salvo qualquer engano, foram 25 prefeitos presos. Então, não é só o Planalto Norte, né? E quem age como esses prefeitos agiram vão receber o rigor da lei e tem que ser assim mesmo, né? Então, assim como temos excelentes prefeitos no Planalto Norte, né? A gente vê isso se desenvolvendo, e eu acho que é isso mesmo, né? Acho que o que não dá pra gente julgar, botar todo mundo no mesmo saco, né? E que a gente tem que saber que tem muita gente boa também que faz política. Bom médico. Em qualquer área, né? Perfeito. Fique à vontade se você quiser tomar o seu shopping, quiser tomar então uma água, vou dar meus recadinhos aqui pro pessoal, tá? E a gente já continua aqui. Aproveite esse intervalo, vamos dizer assim, para que você possa também mandar sua pergunta, sua dúvida aqui, ou mesmo mandar um salve aqui para o prefeito. Vamos aproveitar essa oportunidade que vão falar de política e tudo mais. Então é o seguinte, aqui em Mafra, se você está buscando investimento ou mesmo fazer render o seu dinheiro, você encontra ali na Nipur Finance, tá? Na Nipur Finance, além de ter um leque imenso de investimento, seja imobiliário ou seja mesmo na Bolsa de Valores, enfim, você é super bem atendido e você encontra segurança ali para você capitalizar o teu dinheiro. Então, não perde tempo e vai lá. E quando a gente fala de esportes, a gente tem nossos dois parceiros aqui. Um deles é o Rio Mafra Padel, para que você aí que
de Canoinhas, inclusive, que pratica o pádel. Se você já veio aqui para Canoinhas e não conhece, para Mafra aqui e não conhece aonde vai jogar e tudo mais, no Rio Mafra Pádel é o lugar certo para você marcar o seu horário. Além de ser muito bem atendido, tem ótimos profissionais ali para te ajudarem se você ainda quer buscar melhorar ainda no esporte. E o mesmo vale para o beach tênis. Aqui na Stall Beach, você conta com um excelente profissional. Estou falando do Léo. Então, se você gosta do esporte, quer aprimorar ainda mais, você marca a sua aula lá com ele, que eu acho que ainda tem tempo, hein? Ainda tem vagas disponíveis, mas não perde muito tempo. Fala lá com o Léo que não tem erro. Além também de que você consegue... É uma novidade que tem ali no Stall Beach. Para você consertar, para você melhorar a sua raquete, você fala com o Léo também, que ele também já tem as manhas ali do negócio ali. Então, não tem erro. E quando a gente está falando sobre beleza, sobre perfumaria, sobre, enfim, bem-estar feminino, você encontra ali na Das Gurias. Você vai se maquiar, você vai se... Enfim, tem tudo que você precisa, né, para você aí que gosta de estar se sentindo bem e tudo mais, quer ficar mais bonita ainda, então você vai lá na Das Gurias. E também tem toda a linha masculina de perfumes importados, você encontra lá na Das Gurias. E finalizando aqui os nossos recados, não menos importante, é a Rilex Calçados aqui, que é super conhecida e tradicional aqui na nossa região. Sabe que lá as grandes marcas, o bom atendimento você encontra lá na Rilex Calçados. E é isso aí, já falei já do evento, só lembrando que nesse sábado agora, aqui no Flagra, vai ter o Kiss Cover, vai ser muito bacana, os caras são show de bola, vai ser bem legal. A foto que inclusive está aqui é deles mesmo, tá, pessoal? Não é do pessoal do Kiss, é os caras aqui mesmo. E é isso aí. Onde é que eu estava? Vamos lembrar aqui. Quer mandar um salve para Canoinhas? Fique à vontade. Claro! Tá? Fique à vontade para mandar aí um abraço para o pessoal que Um abraço para o nosso povo canoinhense que está acompanhando, para o pessoal de Mafra Rio Negro também, que solicitou a nossa presença aqui. Muito obrigada. Abraço para todo mundo. Isso aí. O Lisandro perguntou aqui, Juliano, como foi a eleição, esperava que ia ter todo esse processo. Acho que você já comentou isso já pra gente aí. Ela já está analisando, até se de repente você deve estar acompanhando aí, mas você viu que foi algo que a gente já comentou aqui. Laudecir Maciel, orgulho de você, minha filha. Ah, esse é meu paizito. Um abraço. Abraço, pai. Muito obrigado, senhor Laudecir. Alex William Hope. Maravilhosa. É o marido. Um abraço a também, família Alex. toda assistindo. Beijo, Legal. amor. Legal. Pode continuar mandando seus recados aí, tá, galera? E a Kátia mandou assim, qual é a maior dificuldade em ser prefeita tão nova? Sente preconceito das outras pessoas. A gente chegou a falar sobre isso. E também já tivemos uma pergunta ali que foi... Não sei se teria mais alguma coisa que você queria falar para a gente, é isso? Não, agradeço, Kátia, pela pergunta, mas acho que é o que já foi aí destacado, né? Algumas dificuldades de ser jovem, mulher e estar na política. Perfeito. E assim, para você, o que nesse tempo, embora não tão longo na prefeitura, mas que você já tinha ideia de fazer lá no início do ano e ainda não conseguiu fazer, que você gostaria muito, fora a questão ali do pediatra ali, que você pensou assim, poxa, como moradora de Canoinhas, eu achei que tá faltando isso aqui. Olha, eu diria que todas as nossas vontades estão em execução, né? Aquilo que eu já comentei com você, né? De algumas coisas que ainda não conseguimos atender como um todo, né? Que são a infraestrutura, que é ainda essas questões de saúde, que isso é muito importante para a população. Eu entendo que falta no nosso município ainda... que nós gostaríamos muito de fazer e ainda não foi possível, que era a revitalização das nossas avenidas principais, para dar mais mobilidade para a nossa cidade, né? Deixar arborizada, com ciclovia, com passeio, né? Realmente deixar elas
bonitas e dando mobilidade pro pessoal do pedal, pro pessoal que vai trabalhar de bike, pro pessoal que vai trabalhar a pé, que vai fazer caminhada, né? Que é tão gostoso você chegar numa cidade que a avenida é bonita, é bem organizada, é limpa, é bem pintada. É outra visão. É outra coisa, né? Com o passeio direitinho, com acessibilidade, com o espaço legal para andar de bike, né? Então, isso era uma vontade muito grande nossa, de deixar as nossas avenidas mais, digamos assim, organizadas e com mobilidade. E também com espaços para que a comunidade conviva ali, né? Então, isso era uma vontade muito grande nossa. E que não sei se vai ser possível de executar por falta de recurso, né? Mas é um projeto, tá no mundo dos desejos, estamos protocolando esses projetos em vários espaços do federal, estadual, enfim, para ver se a gente consegue atingir esse objetivo. Sim. E o contrário agora, o que você já fez já nesse meio tempo que você se sentiu orgulhosa, assim, de tipo, então, poxa, isso aqui foi legal pra caramba. Se tiver mais de uma, pode falar. Nós criamos um projeto bem inovador lá em Canoinhas, que é o Canoinhas... Desculpa, o Seju. Primeiro eu vou falar do Seju. O Seju é o Centro da Juventude. O que é? Ele é um projeto que a gente deu start numa política pública voltada aos jovens do município, pensando em profissionalização do jovem. Porque o que a gente sentia, né? A vaga de emprego existe, o jovem está aqui procurando emprego e as coisas não têm se encaixado, né? Então, alguma coisa ali no meio do caminho tá faltando, né? E a gente percebeu que é qualificação, e não só a qualificação técnica, mas também aquele resgate do perfil profissional. Ou seja, foi feito um dado estatístico, né, de que as pessoas têm dificuldade de se manter em determinados postos de trabalho em virtude de postura, comportamento, não ter essa condição ou hábito, habilidade de trabalhar em equipe, com liderança. De repente até ter o curso, mas não tinha uma postura profissional. Exatamente. E hoje as empresas estão cada vez mais exigentes, o mercado de trabalho está mais dinâmico e exigente. E nós, enquanto governo, entendemos a necessidade de ajudar esse jovem a dar esse up na vida profissional dele, né? Então, a ideia do Seju é essa. Ela vem com a pegada tanto profissionalizante, com grades diferentes para 12 a 16 anos, 17 a 22 e 22 a 29, né? E a ideia é que a gente trabalhe junto com o inglês, a informática e alguma coisa voltada mais à profissionalização da tecnologia, enfim. Uma grade curricular estudando e ajudando esse jovem, junto com a psicóloga que também está nesse programa, a entender o perfil profissional dele, quais são as habilidades dele, a mostrar para ele o que realmente é esse mundo do mercado de trabalho, o que se exige hoje numa vaga, como é que você se porta numa entrevista de emprego, como é que você monta o seu currículo, o que se espera de você no mercado de trabalho, para que esse jovem saia mais preparado para conseguir essa vaga e permanecer nessa vaga. Né? Então, essa é uma política pública que a gente iniciou lá em Canoinhas, que ótima ideia. Que realmente dá muito orgulho e de ver que isso, a longo prazo, isso a gente vai colher muitos frutos dela, né? E também recebi esse ano o título de prefeita inovadora, né? Entre os 295 municípios, 18 prefeitos e prefeitas foram selecionados, né? O prefeito Mas também recebeu. Por conta do nosso programa Canoinhas Mais Tech, também com um foco mais ligado ao profissionalismo dos nossos alunos das escolas públicas do município de Canoinhas, né, as escolas municipais, levando a tecnologia por meio da plataforma Yellow lá para o município, em que os nossos alunos, então, eles aprendem a trabalhar com profissões do futuro. Então, como é que a tecnologia vai resolver problemas das indústrias
indústrias e problemas reais do município de Canoinhas através da tecnologia e como é que isso pode ser uma profissão para você no futuro, né? Então, esse foi um programa, que é o Canoinhas Mais Tech. Foi um programa que nós desenvolvemos lá no município também, que fez com que a gente fosse, então, reconhecido, né? Com o título de prefeita inovadora. Eu diria que são duas coisas que já nos dão muito orgulho, né? Montamos uma farmácia na UPA 24 horas, que isso também foi algo muito importante para o município, né? Entre outras conquistas, né, que a gente soma. Quadras de society nos bairros da cidade, então já conseguimos instalar algumas. Agora são mais 2 bairros que já estão na lista que vão receber, né? É tanta coisa que a gente não lembra. Revitalização de algumas avenidas com paisagismo e jardinagem para deixar o ambiente mais gostoso também, mais bonito. Estamos trabalhando na pintura das faixas inicialmente agora de todo o centro da cidade. Então, a gente deixar essa cidade mais gostosa para a gente viver, né? Então, já são coisas que dão bastante orgulho na gente. Show de bola. E assim, ó, o seu dia a dia, você imaginava já que de repente ia ser talvez corrido, como é hoje, a questão de viagem e tudo mais? Como é que funciona a tua rotina hoje, assim? Então, para falar bem a verdade, eu sempre tive uma rotina de trabalho meio doida, porque eu tinha o meu escritório antes de ser prefeita, né? Eu tinha meu escritório de advocacia, eu era vereadora, eu dava aula à noite, todas as noites. Então, eu saía de casa cedinho e voltava para casa às 11 horas da noite. Essa era a minha vida, né? Então, eu diria assim, que do agito não mudou muita coisa, porque eu continuo saindo cedo e voltando de noite para casa. O que muda é o tamanho da responsabilidade, né? O tamanho dos problemas. Então, isso sim é que teve uma mudança muito significativa. Mas eu diria que de rotina, por eu já estar nesse ritmo de muito trabalho, não senti tanto, né? Não senti tanto isso. Foi mais tranquilo. Foi. Assim. Show de bola. Perfeito, olha só, a gente vai se encaminhando aqui pro final do nosso podcast. Também vocês ainda têm que se deslocar até Canoinhas. Mas eu queria que você se sentisse bem à vontade aqui, inclusive, né? Que você possa, como diz o outro, para falar mesmo que vem do seu coração aí, do que foi, né, está sendo o seu mandato. Enfim, te agradeço mais uma vez de ter vindo até aqui, né, se deslocar de Canoinhas e vir até aqui. Mas enfim, né, suas considerações finais, vamos dizer assim. Olha, primeiro agradecer pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais do meu trabalho, da minha vida, enfim, do que é essa rotina, né, da gente. Isso é bem legal, agradeço pelo convite. E deixar um recado, eu acho, principalmente para os jovens, que a importância da participação na vida do município. Seja realmente sendo candidato a um cargo eletivo, seja vereador, seja prefeito, seja deputado, enfim, a importância de se envolver, né? Porque as decisões tomadas, e isso eu sinto que vem acontecendo mais, mas as pessoas não podem também ter medo de ser candidato, principalmente as mulheres, sabe? Tem espaço sim, basta a gente se envolver, querer, tá determinado a atingir esse objetivo de fazer algo a mais pelas pessoas. Isso é muito importante. Não precisa ter medo, né? Tem muito político ruim, assim como tem muito profissional ruim em qualquer área. Mas tem muita gente boa. E se não tiver gente boa, né? Na mão de quem que ficam as decisões? Exato. Então, eu acho que essa mensagem é importante, né? Eu me elegi prefeita com 29 anos, né? É um desafio, mas é algo tão gratificante também poder mostrar para as mulheres, para os jovens, enfim, que é possível. A gente pode estar na política, a gente é competente, a gente tem condições de fazer a diferença na vida dos outros, né? E que mais gente boa, que tem vontade, que tem sonho, que tem projetos, entra para esse time, né? Sim. Vamos acabar com esse preconceito, né? De quem está na política é tudo farinha do mesmo saco. Isso não é verdade, né? E a gente quer muito, assim, que mais pessoas tenham essa visão e venham somar na política. Perfeito. Né? Até se fosse possível, eu acho que era interessante, se você puder, de dar dicas até
para quem, de repente, tem essa vontade, ser uma prova viva que a questão de idade não está, né, ligada a isso, é uma questão de bom senso, de intelecto, enfim. Para a pessoa que quer começar, o que você diria para, de repente, ela assim, pô, né, eu tenho meu trabalho aqui e tudo mais, e às vezes não conhece quem é do meio da política, porque tem muita gente que, inclusive, não faz a menor ideia, né, de para onde que vai, o que você daria de conselho para quem pensa em fazer? Eu diria que quem tem vontade, acha que tem potencial, olha, eu posso ser um bom vereador, né? Eu diria, se envolva com a tua comunidade. Vai assistir uma sessão na Câmara de Vereadores, vai ver o que acontece, vai ler um diário oficial do município, o que é publicado, vai entender quais são as decisões que estão sendo tomadas pelo seu município e se posicione. Né? Você precisa ajudar alguém a pensar também como você e mostrar para as pessoas qual que é o teu posicionamento, a tua ideia, os teus projetos, o teu trabalho, né? Então eu diria que esse é o primeiro passo. Entenda a vida pública, né? Faça parte dela, se posicione sim, dê as suas ideias, as suas opiniões. Eu acho que isso é muito importante, né? As pessoas apoiarem ou não apoiarem ou discordarem, sempre com respeito, né? Acho que isso tem que ser a premissa básica. É o primeiro passo. É o primeiro passo para ser um político de sucesso. É se importar com o que acontece na tua cidade, né? No teu bairro primeiro, eu diria, antes da tua cidade. Na tua rua, né? Sim. É o primeiro passo. Se importar com quem está ao teu entorno e tentar realmente fazer algo por essas pessoas. Perfeito, ótima dica. E quase que a gente está chegando pro fim do programa que eu disse, e eu não te fiz uma pergunta aqui que é clássica. Que é a seguinte, das pessoas que te inspiram, né? Seja ela política ou não política, é da família ou não é, mas aqui a gente tem uma regra, não precisa ser só uma, tá? Acabei de inventar essa regra aqui. Pessoas que te inspiram, assim, que fizeram você talvez ser uma pessoa melhor ou querer ser uma pessoa melhor, quem que vem na tua cabeça? Eu diria assim que a primeira base que a gente tem é sempre dentro de casa, né? Então a família mais próxima que a gente vê o que te inspira a ser uma pessoa melhor, né? E politicamente falando, eu gosto muito e acompanho muito vereadoras, prefeitas, deputadas, então, principalmente mulheres, porque eu me inspiro em mulheres que têm a coragem de falar o que tem que ser dito, de fazer o que tem que ser feito, sem medo do que também vão pensar, do julgamento, de ter posicionamento, de ter postura, né? E é isso que eu acho que move, né? Isso eu posso falar de muitas mulheres que eu admiro enquanto políticas, né? Eu gosto muito e acompanho a Ju Pavan em Balneário Camboriú, a Ana, a vereadora Ana de Itajaí, né? Gosto muito também da deputada Carol Detoni, acompanho muito o trabalho dela. Então, Carmen Zanotto, que agora é secretária de saúde, né? Então, são algumas mulheres que eu acompanho, admiro o trabalho, que eu realmente gosto de vê-las trabalhando, né? As vereadoras do meu município, né? Então, eu diria que é isso que me inspira também, muito. Ver outras mulheres fazendo a diferença no meio delas. Perfeito. Que é aquilo que você falou, né? São essas as pessoas, né? Nesse caso, falando de mulheres, né? Que realmente vão ali para fazer a diferença, né? Poxa, né? A gente recebeu perguntas aqui do pessoal falando, sofreu algum preconceito? Tem isso, tem aquilo. A gente sabe que infelizmente ainda tem, né? Mas são essas mulheres que vão ali para falar assim, cara, acabou, né? Chega desse negócio aí. E aquela história, menos mimimi, mais ação, mais trabalho e vamos tocar pra frente e mostrar para que a gente veio. É isso aí. E é isso aí, cara. Muito obrigado mesmo, tá? Mais uma vez, você nos respondeu ali, foi super, né, gentil aqui com a gente, aqui com o programa. Mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo aqui. Imagina. Foi muito bacana a conversa aí. E volto a dizer para vocês aí que estão nos acompanhando,
é que se você não conhece ou se você não conhecia o Rebobina Podcast ainda, que é aqui de Rio Mafra, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. A gente sempre tem trazido aqui muitas pessoas muito bacanas, é sempre um prazer a gente estar aqui, a gente sempre fala sempre aqui no programa que a gente faz isso que a gente gosta mesmo, né? Até a gente atrasou um pouquinho ali, né? Eu estava chegando de viagem, até pedir desculpa aqui para a prefeita aí, quer dizer, a gente faz de tudo aqui, né? Isso aqui tem uma estrutura aqui, né, prefeita? Nossa senhora, isso aqui é só telão aqui que vocês não conseguem ver, mas é uma estrutura gigantesca aqui, tem mais ou menos em torno de 20 a 30 pessoas que trabalham aqui. Não, brincadeira, mas é feito com muito carinho, a gente pede a colaboração de quem não conhecia aí para conhecer, com certeza vai vir mais pessoas lá de Canoinhas e, obviamente, aqui de Rio Mafra também, né? Que estão sempre aqui conosco. Perfeito, muito obrigado, tá? Que vocês tenham um bom retorno aí para Canoinhas. Um abraço mais uma vez para Canoinhas. E daqui a pouquinho tá chegando a nossa pizza, tá? Pizza Rua. Daqui a pouquinho já tá. Daí a gente faz um history aí para vocês conhecerem também. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Na semana que vem, talvez a gente tenha algo um pouco diferente, porque na quinta-feira, dia 7 de setembro, e aí... né? E dia 8 de setembro é aniversário aqui de Mafra, então talvez a gente tenha que mudar um pouquinho o cronograma, mas em breve aí nos próximos capítulos vocês vão saber aí o que a gente vai estar fazendo, tá? E é isso, a gente vai ficando por aqui, fiquem bem, fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira amanhã e vamos que vamos. Mais uma vez, muito obrigado aqui, Juliana, e é isso aí, fiquem bem e valeu!